Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, sua família também, e que você esteja nesse momento com sua Bíblia na mão e com material de anotação também, porque nós veremos muitas coisas importantes a partir de agora, nesse novo estudo que nós estamos iniciando. Talvez você já tenha ouvido falar que Israel é o relógio de Deus. Bom, eu discordo desse pensamento e nós estamos aqui a partir de agora para estudar sobre isso, para nós conversarmos sobre isso, para entendermos à luz da palavra de Deus sobre esse assunto que é tão importante, especialmente nos dias de hoje, diante de tantas coisas que têm acontecido e que têm deixado tantas pessoas com tantas perguntas e são dúvidas, questionamentos, e muita gente tentando contextualizar a palavra de Deus diante da situação que nós estamos vivendo, face a essa pandemia que tem mudado o curso da história da humanidade, pelo menos tem mudado o curso da história na nossa visão, não no plano de Deus. Eu tenho dito que cada coisa está exatamente no lugar que Deus quer que esteja. E por isso nós sentimos paz, sentimos tranquilidade em poder continuar caminhando, entendendo que Deus tem o total controle e domínio sobre o curso da história, sobre o curso da nossa vida. Nada foge ao controle do Senhor. Então, com isso, nós descansamos o coração, sabemos que Deus tem o controle da nossa vida, o controle da igreja, o controle da história da humanidade, inclusive dos reis, das autoridades que foram constituídas. Como disse o profeta Daniel, Deus é quem faz o rei sentar no trono e é ele também que tira o rei do trono. Então nós vamos falar a partir de agora sobre a igreja como o relógio de Deus. A igreja que representa o cumprimento do plano de Deus na história da humanidade, quando ele agrupa todos os povos de todas as línguas, tribos e nações, reunindo os salvos de todas as eras. Mas antes de começar a tratar desse assunto, que diz respeito ao cumprimento de profecias bíblicas, que diz respeito ao cumprimento do plano de Deus na história da humanidade, e onde nós começamos a compreender o porquê que tantas coisas estão acontecendo no curso da história. Antes de começarmos a falar sobre tudo isso, nós precisamos estabelecer algumas regras para a nossa caminhada. E essa regra diz respeito a um assunto que tem um nome bem complicadinho, bem chatinho de se pronunciar, que é interdisciplinaridade. E o que vem a ser isso? Interdisciplinaridade é o agrupamento de diversos ramos de conhecimento para um objetivo comum. É a ligação entre as disciplinas que proporciona um conhecimento mais especializado. Ou seja, interdisciplinaridade é a reunião, é o agrupamento de diversos assuntos, de diversos temas ou diversas ciências que dizem respeito àquele assunto que está sendo tratado. Eu quero dar um exemplo para você que diz respeito ao estudo da hermenêutica. Por exemplo, hermenêutica é a interpretação da Bíblia, é a ciência, a arte de interpretar a palavra de Deus. Quando nós falamos de hermenêutica, nós precisamos tratar de história, de geografia, nós precisamos entender o contexto social em que o texto bíblico foi escrito, e isso envolve assuntos como política, economia, cultura, e nós precisamos tratar também sobre a língua, o idioma em que o texto bíblico foi escrito. Então perceba que a hermenêutica é um tema que envolve a interdisciplinaridade. Nós coletamos várias ciências
História, geografia, arqueologia bíblica, sociologia, economia política, e nós agrupamos, nós colecionamos esse conjunto de saber, de conhecimento, para podermos entender corretamente a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, dentro do contexto em que ela foi escrita. Dito isso, nós também não podemos desprezar a língua em que a palavra de Deus foi escrita. Por isso, um bom estudante da Bíblia deve contar com material de auxílio no seu estudo bíblico. Por exemplo, bons comentários bíblicos. Afinal de contas, ninguém vai descobrir a roda. Nós não vamos fazer uma descoberta nova. A revelação já foi dada, nós já temos aqui aproximadamente 2000 anos de história da igreja, em que Deus foi usando os seus servos para que eles fossem comunicando a verdade, e hoje nós não temos nenhuma nova revelação a ser acrescentada na palavra de Deus. Por isso, nós fazemos o nosso estudo pessoal, particular, mas nós devemos ouvir os antigos para verificar se aquela descoberta que nós fizemos está de acordo com aquilo que os nossos irmãos no passado também já descobriram acerca da palavra de Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo que inspirou o escritor da palavra de Deus é o mesmo Espírito Santo que conduz o leitor da palavra de Deus a chegar à mesma conclusão. Por isso, nós devemos ouvir os antigos. Esse estudo que nós falamos, a hermenêutica, deve ser composto pelo conhecimento da história, como eu já disse. Por isso é bom você conhecer história, ler bons livros de história bíblica. É importante você conhecer a geografia bíblica, porque essas informações no texto farão toda a diferença na nossa compreensão, no nosso entendimento da palavra de Deus. É importante também você ter um bom conhecimento das línguas. Eu sei que nem todo mundo aqui estudou grego, hebraico, a grande maioria das pessoas não estudou, mas nós temos bons livros à disposição, léxicos analíticos de hebraico, de grego. Um bom dicionário da Bíblia faz toda a diferença no seu estudo bíblico. Então perceba que isso é interdisciplinaridade. É quando nós colecionamos várias ciências que dizem respeito ao mesmo ramo de conhecimento. Essas ciências, esse conjunto de saber que estão relacionadas. De posse desse conhecimento, após você saber disso, nós precisamos explicar que, a partir de agora, nós estaremos usando a interdisciplinaridade na nossa caminhada. Veja, por exemplo, que em nossos dias nós temos essa mesma necessidade de estudar a Bíblia em nosso contexto, envolvendo essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque não adianta você apenas conhecer a Bíblia no contexto em que a Bíblia foi escrita, se você não sabe extrair os princípios bíblicos para aplicar na sua vida nos dias de hoje. E essa é uma das maiores problemáticas que muitos estudantes da Bíblia encontram. Como colocar a Bíblia em prática em nossos dias, dentro do nosso contexto, dentro da realidade em que nós estamos vivendo. Especialmente agora, nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, quando muitas pessoas têm aberto a Sagrada Escritura para buscar respostas, para buscar explicações para aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu quero começar com você, a partir de agora, explicando o primeiro conceito do que é igreja. Existe um esboço que nós vamos seguir na nossa aula aqui. Então, eu quero apresentar para você esse esboço para que você tenha ciência dos passos que nós daremos daqui para frente. O primeiro assunto que nós trataremos, nós falaremos aqui sobre o que é igreja. Depois, qual o propósito da igreja. Na sequência, o estado do mundo. Depois, o estado da igreja.
E por fim, nós falaremos sobre a profecia bíblica. Qual a importância da profecia bíblica no contexto das nossas vidas? Afinal de contas, os pesquisadores dizem que 1/3 da Bíblia é de profecias. Nós temos aqui diversas profecias que já se cumpriram e tantas outras que ainda vão se cumprir. Os estudiosos dizem que o Antigo Testamento possui 573 passagens proféticas e o Novo Testamento possui 412 passagens proféticas, que quando são desmanchadas, isso aqui resulta em mais de 6.000 profecias. De todas essas profecias bíblicas, a metade já se cumpriu e outra parte ainda está se cumprindo, especialmente em nossos dias. Então nós vamos fazer essa caminhada aqui para tentar entender, à luz da palavra de Deus, o contexto que nós estamos vivendo e tentando aqui responder as perguntas que têm sido feitas. Então, em primeiro lugar, o que é igreja? Ao longo da história, criou-se a ideia de que Israel seria o relógio de Deus. Mas eu discordo disso porque o plano de Deus está acima de Israel. Veja, por exemplo, o texto bíblico de Efésios capítulo 2, versículo 14, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a saber, a inimizade. A questão é, que parede de separação é essa que o apóstolo Paulo está falando? Eu penso que esse texto aqui de Efésios, que nós acabamos de ler, é muito importante para nós entendermos a expressão que eu usei agora há pouco, quando disse que eu não acho que Israel é o relógio de Deus, e sim a igreja, porque a igreja ela é superior a Israel. E nós precisamos entender esse conceito teológico do apóstolo Paulo. O Templo de Salomão foi construído no Monte Moriá, no local onde Abraão fora sacrificar seu filho Isaque. Muito tempo depois ele foi reformado por Herodes o Grande. Era um prédio muito bonito, com uma altura equivalente a um edifício de 23 andares, com muitos compartimentos divididos em diversas áreas, onde os judeus poderiam circular e oferecer seus sacrifícios. Havia área específica para os homens, área específica para as mulheres, uma área onde os sacerdotes realizavam o sacrifício e a parte interna, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia frequentar. Os gentios poderiam ir na parte externa, que era separada por uma mureta chamada de Sorek, que é essa área que nós estamos vendo aqui. Por isso o apóstolo Paulo nos diz que o muro de separação foi derrubado. O conceito, então, do apóstolo Paulo é que se o gentio não poderia entrar na presença de Deus por causa desse muro de separação, Cristo agora não apenas derruba esse muro de separação, mas ele também dá um novo conceito do que é templo. Porque antes o templo para o judeu ele era feito de pedras. E a própria palavra já diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não quer dizer que o local de adoração não seja importante. É sim, nós veremos daqui a pouco os motivos disso. Porém, se o templo era o centro da adoração para o judeu, o local físico, as paredes, e isso é tão importante para o judeu, que ainda hoje ele está lá no Muro das Lamentações, lamentando o fato do templo ter sido destruído e orando a Deus para que o templo seja reconstruído, de tão importante que é para ele. Para nós, esse templo simboliza o próprio Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse isso. Eu não sei se você lembra da passagem bíblica de João capítulo 2, do versículo 19 ao 21, quando Jesus lhes respondeu dizendo: "Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei." Replicaram os judeus: "Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás?" Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, o templo apontava para Cristo, simbolizava Cristo.
Então, quando nós pegamos o texto do Evangelho de João, quando Cristo diz que destruiria o templo, se referindo ao seu próprio corpo, e o apóstolo Paulo acrescenta em Efésios que aquele muro de separação foi derrubado, isso quer dizer que se Israel, o Israel físico, era o povo de Deus no Antigo Testamento, Deus tem um plano muito maior do que simplesmente uma nação física, uma nação representada por um povo geograficamente localizado. A palavra de Deus nos diz que o plano de Deus era alcançar as nações. E é isso que nós encontramos no texto de Apocalipse, e o apóstolo Paulo explica com mais clareza ainda no texto de Romanos, dizendo o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 8. E mais, ainda no texto de Romanos, alguns versículos mais à frente, o apóstolo Paulo continua explicando e dessa vez fazendo menção ao texto de Oséias, dizendo o seguinte: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Romanos capítulo 9, versículo 25. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus levantou a nação de Israel para o propósito de alcançar pessoas de outras nações. Por isso que em Apocalipse está escrito que nós encontraremos lá, diante da presença do Senhor, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Estarão ali representantes de todas as etnias louvando a Deus. Então, perceba que isso é a igreja. É o conjunto de pessoas que são salvas, compostas de todas as tribos, línguas, povos e nações, de todas as eras. Perceba com isso que o plano de Deus para a igreja é maior do que Israel, porque agora nós temos uma expansão nesse projeto. Leia comigo Romanos capítulo 9, do versículo 30 e 31. Paulo diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Em outras palavras, o que nós temos aqui é a ideia bíblica, é o ensino bíblico apresentado pelo apóstolo Paulo, de que o judeu queria se justificar por obras da lei, mas os gentios foram alcançados mediante a fé. Por isso nós somos justificados por fé e não por obras da lei. Nós temos aqui uma série de apresentações bíblicas no Antigo Testamento que mostram que Deus, já no Antigo Testamento, por meio da graça, estava alcançando pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Nós temos o exemplo de Naamã, comandante do exército da Síria. Nós temos o exemplo clássico do próprio Melquisedeque, que se apresenta diante de Abraão e ele é chamado de rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos agora a conclusão de todo o ensino bíblico no texto de Apocalipse, que nos diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então nós temos representantes de todos os povos aqui louvando a Deus pelo dom da salvação. Por isso nós dizemos
que o plano de Deus para a igreja, ele é maior do que o plano de Deus para Israel. Porque Israel é uma nação geograficamente localizada e a igreja não tem uma nação geograficamente localizada. Nós somos cidadãos do céu e a igreja é composta por cidadãos de todos os povos. E não apenas isso, de todas as eras. Desde Adão até o último dia da história da humanidade. Isso é a igreja. Somente com esse conceito bíblico de igreja já fica claro que o projeto de Deus para a igreja é maior do que o projeto de Deus para Israel. Muito embora Deus tenha sim um plano para a nação de Israel que está se cumprindo com o passar dos anos, no decorrer das eras. Mas não adianta a gente aqui apenas entender o que é a igreja se a gente ao mesmo tempo não entender qual o propósito de Deus para a igreja, o porquê que nós estamos aqui. Então esse é o segundo passo que nós precisamos dar, entender o propósito de Deus. E eu digo que o propósito principal da igreja é revelar a glória de Deus por meio de seus atributos, que são suas qualidades, que são suas características. A igreja revela quem é Deus através de um propósito tríplice, que são edificação, adoração e evangelização. A edificação consiste no ato de expor corretamente a palavra de Deus. Nós somos edificados por meio da correta exposição da Sagrada Escritura. Afinal de contas, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer depende do entendimento que nós temos da palavra de Deus. E esse entendimento, ele vem por meio da correta exposição. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O segundo propósito da igreja é a adoração, que é o ato de congregar e suas implicações. Muita gente pensa que adorar é apenas cantar. Não, adoração não é um louvor cantado. Adoração é um louvor vivido. Adoração é um estilo de vida. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, adoração não é apenas aquilo que se canta. Adoração é o estilo de vida, é aquilo que se vive. Então, nós podemos adorar a Deus por meio da exposição da Sagrada Escritura. Nós podemos adorar a Deus por meio das músicas que são cantadas. Nós adoramos a Deus por meio da comunhão com os irmãos, no ato de nós estarmos congregando juntos. Você lembra que agora há pouco eu disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas isso não quer dizer que o local onde nós nos reunimos não seja importante. É importante sim. Quando nós falamos do povo de Deus, nós entendemos que o propósito de Deus para o seu povo não é apenas individual, mas coletivo. No decorrer da história, surgiu um conceito muito errado sobre igreja, de que a igreja é o indivíduo, e não é. O indivíduo é um membro da igreja, é uma parte da igreja. A igreja ela não é formada por uma pessoa. A igreja ela é formada pelo conjunto de pessoas. E como eu disse agora há pouco, esse conjunto de pessoas compreende representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações de todas as eras, desde Adão até a última pessoa salva na história da humanidade. Isso é a igreja. Logo, é errado dizer, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, tu és a igreja. Não, você não é a igreja. Você, se é salvo, se crê em Cristo, você é uma parte da igreja. O apóstolo Paulo trabalha esse conceito de igreja lá em Coríntios, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo é formado por vários membros. Uma casa é o conjunto de várias partes
O tijolo, a massa que está na parede, a tinta, a telha, esses elementos juntos compõem a casa, o edifício, juntos, bem ajustado. Por isso, o conceito bíblico de igreja nunca nos trata de forma individual, mas de forma coletiva. Até quando pediram para Jesus ensinar a orar, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Jesus não disse, meu Pai que está no céu. Não, ele disse, Pai Nosso que está no céu. Então, sempre esse conceito de coletividade, de estarmos juntos. Salmo diz assim, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos, que eles estejam em união. Então, quando nós encontramos alguém que não valoriza o ato de congregar, que não dá importância ao ato de estar junto, ou essa pessoa não entendeu o conceito bíblico de igreja e o conceito bíblico da graça de Deus que é derramada por meio da união, do congregar, do estarmos juntos, ou ela não entendeu, ou então ela entendeu e decidiu viver em deliberada desobediência, em um ato de rebeldia contra aquilo que Deus estabeleceu. Logo, se por um lado Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é verdade, Deus derrama sua graça no ato de estarmos juntos. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos em comunhão. É como o orvalho que desce do Hermon, é como o óleo que desce pela cabeça, passa pela barba e vai para o corpo. Ali onde? No ato de congregar, no ato de estarmos juntos, ali Deus ordena a sua bênção, ali Deus derrama graça. Por isso, nós precisamos esclarecer que momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, em que eu estou ensinando a palavra de Deus para você, você aí na sua casa, esses momentos são importantes. Porém, existem coisas que Deus só faz quando nós estamos juntos, no ato de congregar, de valorizar o estar perto. Eu sei que nós não estamos juntos agora por causa dessa pandemia, que nos obriga a estarmos separados, nesse momento, estarmos realizando os nossos cultos virtualmente, as aulas por meio de vídeos que estão sendo gravados. Nós sabemos disso e Deus entende a situação porque foi Ele mesmo que estabeleceu isso. Nós veremos isso daqui a pouco. Foi o próprio Deus que, na sua soberania, decretou que esse tipo de coisa estivesse acontecendo por uma razão. Nós veremos isso daqui a pouco. Só que, para nós entendermos isso que será tratado daqui a pouco, nós precisamos entender isso que está sendo tratado agora. O que é a igreja? Qual o objetivo da igreja? Qual o propósito da igreja? O que é que Deus deseja de cada um de nós? Nós que nos dizemos povo de Deus, nós que dizemos que somos salvos. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Quando nós não cumprimos esse propósito, existem sanções da parte de Deus. E esse é um ponto que nós trabalharemos mais à frente. Por isso que estamos trabalhando o conceito de igreja e qual o propósito de Deus para a igreja. Então, se o primeiro propósito de Deus para a igreja é a edificação por meio da correta exposição da Sagrada Escritura, se o segundo propósito de Deus é a adoração, o terceiro propósito de Deus é a evangelização, que é o ato de alcançar os perdidos, de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. A igreja somente revela a Deus com fidelidade quando está alicerçada na verdade. Então a igreja precisa estar alicerçada na verdade e a verdade agora é o pilar central da igreja. Veja, nós vivemos hoje numa sociedade muito emotiva, numa sociedade que se deixa levar com muita
facilidade, pelas suas fragilidades emocionais. E por causa disso, criou-se um falso conceito dentro da igreja de que a principal marca da igreja é o amor. E eu quero dizer a você que não é. A principal marca da igreja não é o amor. A principal marca da igreja é a verdade. Perceba como esses conceitos são importantes. Analise junto comigo. Se a marca da igreja é o amor, a principal, eu não estou dizendo que o amor não deva estar na igreja, por favor, não é isso. Mas se a principal marca da igreja é o amor, quer dizer que, em nome do amor que nós sentimos pelo próximo, nós sacrificaremos a verdade. Porque em nome do amor, muitos darão apoio ao pecado. Em nome do amor, do sentimento que se tem pelo próximo, muitos sacrificarão a verdade. Muitos se sentirão intimidados em falar certas coisas. Olha, eu amo tanto meu irmão que eu não vou falar certas coisas para não magoá-lo. E com isso, a igreja tem sido corrompida, os valores têm sido esquecidos, os princípios bíblicos têm sido relegados e negados em nome do amor. Por isso que a maior marca da igreja não é o amor. O amor tem que estar presente na igreja? Claro que tem que estar presente. Inclusive, essa foi uma das queixas de Jesus Cristo, lá no livro de Apocalipse, contra a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha muito conhecimento, tinha bastante doutrina, mas tinha perdido o primeiro amor. Essa foi a queixa do Senhor Jesus Cristo contra a igreja de Éfeso. Então perceba que eu não estou dizendo que não deva existir amor na igreja. Muito pelo contrário, tem que ter. Igreja é uma marca, amor é uma marca da igreja, mas não é a maior marca da igreja. A maior marca da igreja é apresentada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu quero chamar você mais uma vez para esse texto. Observe alguns pontos importantes que eu quero destacar aqui nessa passagem. Veja, primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para Timóteo é que ele deve estar ciente, ele deve ter consciência, ele deve ter plena certeza e convicção. Segunda coisa, da maneira como ele deve proceder na casa de Deus. Não era apenas Timóteo que deveria se comportar dessa forma. Ele deveria viver assim, mas como pastor, ele também deveria ensinar isso aos membros da igreja. Ensinar o quê? Esse é o terceiro ponto que eu destaco no texto. Quando ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é o estandarte da verdade neste mundo. E talvez seja por isso que algumas coisas estão acontecendo neste mundo, porque a igreja é o relógio de Deus. E como talvez a igreja não esteja entendendo o que é ser igreja, e não esteja cumprindo o seu papel, cumprindo o propósito para o qual foi chamada, talvez por isso algumas coisas estejam acontecendo, não apenas com o mundo lá fora, mas com a própria igreja. Então perceba que é muito forte esse conceito de ser coluna e baluarte da verdade. E talvez seja exatamente neste ponto que a igreja esteja falhando, que a igreja esteja pecando. Você lembra que nós falamos agora há pouco, no início da aula, sobre a importância da interdisciplinaridade? Quando nós dissemos que em nossos dias temos a mesma necessidade de estudar a Bíblia em nosso contexto, envolvendo a interdisciplinaridade, ou seja, nós precisamos
reunir conceitos e valores que são muito importantes para nos fazer entender a vida da maneira certa. Esses conceitos e valores são bíblicos. Nós chamamos isso de cosmovisão. É a maneira como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o mundo. Pois bem, nós precisamos entender a Bíblia e aplicar a Bíblia em nossas vidas, dentro do nosso contexto cultural, levando em conta a religiosidade, levando em conta a herança familiar, que são aqueles valores que nós recebemos na nossa família, na nossa formação educacional, nossa formação acadêmica, e também com relação aos contextos políticos e demais contextos que nos cercam. Isso mesmo, a Bíblia, ela trata de todos esses temas, todos esses assuntos que estão correlacionados. Por isso que nós dissemos que é importante essa interdisciplinaridade. Porque nós vamos agora usar a Bíblia, ela será o nosso fundamento, aquele velho jargão utilizado na igreja evangélica, a nossa regra de fé, mas também nossa regra de prática. Fé, não apenas aquilo que nós cremos, mas também prática, aquilo que nós cremos com base na palavra de Deus e aquilo que nós praticamos também com base na palavra de Deus. Por isso nós falamos de interdisciplinaridade. E essa interdisciplinaridade nos faz lembrar de uma antiga frase de um romano chamado Públio Flávio Vigêncio Renato. Esse cognome Renato indica que esse homem converteu-se ao cristianismo. E ele usa essa antiga expressão: se quer paz, prepare-se para a guerra. E o que isso quer dizer? Isso significa dizer que um bom soldado, essa é a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, ele deve estar preparado para a guerra. O bom soldado, o desejo dele é agradar aquele que o arregimentou. Nós, como igreja, fomos chamados para ser coluna e baluarte da verdade, mas isso não deve ser praticado num parque de diversões. Nós não fomos chamados por Deus para tirar férias nessa vida desse mundo. Nós fomos chamados para um combate. Por isso que o apóstolo Paulo diz no final da sua vida: combati o bom combate. Por isso que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós somos como ovelhas colocadas no meio de lobos. Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Veremos isso daqui a pouco. Então, quem quer viver em paz deve se preparar para a guerra. Uma sociedade forte é mais difícil de ser conquistada pelo inimigo. E o que é uma sociedade forte? Essa sociedade é um termo que aqui eu utilizo para me referir à igreja, porque a igreja é uma sociedade, a igreja é uma comunidade. E uma comunidade forte é difícil de ser conquistada pelo inimigo. Mas a igreja tem sido conquistada. A igreja tem sido atacada, a igreja tem sido sacrificada, porque ela tem sacrificado a verdade. E eu quero relembrar aos irmãos aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta no texto de Efésios, capítulo 6. E aqui tem alguns princípios muito importantes que eu quero destacar juntamente com você nesse texto. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 e alguns pontos que eu quero destacar que o apóstolo Paulo levanta esses tópicos importantes antes de falar sobre a armadura de Deus, que são esses. Em primeiro lugar, sede fortalecidos. Depois ele diz que nós devemos ficar firmes. Depois que a nossa luta não é contra carne e sangue. Em quarto lugar, ele diz que nós devemos resistir no dia mau. E em quinto lugar, nós devemos permanecer inabaláveis.
Então perceba que essas são expressões muito fortes que o apóstolo Paulo utiliza antes mesmo de começar a fazer a exposição da armadura de Deus. O que é que Paulo faz aqui? Ele utiliza o exemplo do soldado romano para ilustrar o soldado de Deus, aquele que foi arregimentado no exército do Senhor. Então, quem quer viver em paz deve se preparar para a guerra, porque nós estamos de fato numa guerra. Nós estamos travando um combate. É o combate da fé. Essas expressões, esses termos militares, todos os apóstolos utilizavam. O apóstolo Paulo usa essas expressões em abundância. Até o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, também fala sobre esse combate, né, sobre essa luta. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, ele diz isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está falando aqui de uma luta que existe entre nós e o mundo, porque o mundo está morto e nós estamos vivos. Nós recebemos a vida de Deus que habita em nós. O apóstolo Pedro também fala dessa luta, quando ele diz que nós devemos lutar, Judas também diz isso, nós devemos combater o bom combate. Pedro diz que nós devemos saber responder com mansidão e temor no nosso coração, a razão da esperança que há em nós. Então, isso nos leva ao terceiro ponto da nossa aula de hoje, que é o estado do mundo. Com base naquilo que o apóstolo João escreve nas suas cartas, em 1 João capítulo 5, quando ele diz que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, a expressão que ele usa aqui, jaz, é uma expressão que vem do termo grego queimai, que significa deitar-se estendido. É um corpo morto em estado de putrefação, é algo que está ali apodrecendo. Então o apóstolo João nos apresenta agora esse texto que nos dá a consciência da morte do mundo, do verdadeiro estado do mundo. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Coríntios, ele diz que existe uma luta que é travada entre nós e o mundo. De fato é uma luta espiritual. Quando nossas convicções são testadas, a nossa fé é posta à prova, quando nós somos exigidos em nossas forças e quando nós temos que perseverar. Perseverar nessa luta, nesse embate, em nome da nossa fé e das nossas convicções. Nós somos tentados pela nossa própria natureza, nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados diante desse sistema que busca de todas as formas nos perseguir e afogar a nossa fé. Por isso que eu disse agora há pouco que a Bíblia, a palavra de Deus, é nossa única regra de fé e prática, porque é dela que procede a verdade, a revelação do ser de Deus, de Jesus Cristo. É dela que flui a água da vida, que nos sustenta, que nos nutre, que nos mantém firmes, perseverantes na fé. Mas o mundo não. O mundo jaz no maligno. Então nós enfrentamos essa guerra, essa luta, esse embate que é travado. E isso acontece desde a queda de Adão. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8 que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o conceito bíblico que é apresentado é de uma luta que é travada contra a nossa nova natureza, a nossa natureza dada por Cristo, a natureza de vida que recebeu a vida de Deus, enquanto o mundo está morto.
Então existe essa luta que é travada conosco, porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos aqui a apresentação do conceito bíblico, da doutrina bíblica, da depravação total. E isso nos faz entender basicamente três coisas, que são, primeiro, o homem e toda a criação foram totalmente afetados pelo pecado. Segundo, a incidência e intensidade de pecado só aumentam. E terceiro, por causa disso, o juízo de Deus é derramado sobre a criação corrompida. Então nós precisamos lembrar desses conceitos bíblicos eternos, para nós começarmos a entender o que é que está acontecendo conosco. Existe uma luta que é travada do mundo contra nós. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. O mundo odeia a Igreja de Cristo e faz de tudo para matar a Igreja de Cristo, porque o mundo está morto. O mundo jaz no maligno. O mundo está em estado de putrefação. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus a Adão. Então o mundo, o estado de pecado no mundo só cresce, só aumenta. O mundo está nesse estado de decomposição e o mundo conspira contra a Igreja de Cristo. Essa é a nossa luta. Quero lembrar de Efésios capítulo 6, nós citamos o texto agora há pouco, fizemos referência ao texto agora há pouco. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Por quê? Porque foi pela influência do diabo que o pecado entrou no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo conspira. E a Bíblia diz em Romanos, nós acabamos de ler o texto bíblico, que o mundo, a natureza geme por causa do pecado. E aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, o mesmo texto que nós lemos de Romanos diz que nós também gememos. Nós temos uma nova natureza, nós temos um propósito na nossa vida, mas enquanto estamos nesse mundo, estamos gemendo por causa do pecado. O pecado nos açoita, o pecado nos machuca. Agora perceba que existem diversas passagens bíblicas que tratam dessa relação da igreja com o mundo. O apóstolo Paulo diz que não tem como a gente sair do mundo, né? Nós estamos aqui e enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às mesmas fraquezas e tentações e o mundo geme pelo pecado e nós igualmente gememos. Mas nós temos que combater esse bom combate contra o pecado do mundo, para que o juízo de Deus não seja derramado sobre a igreja. Então agora parece que as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. Me parece que com o passar do tempo a igreja desaprendeu o que é ser igreja. Boa parte da igreja começou a viver fora do propósito, por isso que nós falamos do conceito de igreja, por isso que nós falamos do propósito de Deus para a igreja, e por isso que o terceiro ponto agora é falar sobre o estado do mundo. Porque ao invés da igreja estar influenciando o mundo, ela está sendo influenciada pelo mundo. Ao invés da igreja ser um agente que retarda o pecado, um agente que põe um freio para diminuir a velocidade do pecado no mundo, parece que a igreja não tem feito muita diferença. Eu falei agora há pouco da interdisciplinaridade. Isso quer dizer que nós deveríamos estar influenciando todos os setores da sociedade. Nós deveríamos estar influenciando todas as áreas da sociedade. Isso na teologia é chamado de graça comum. Nós deveríamos estar usando o poder de influência que nós temos pela palavra de Deus para mudar o mundo,
mas a igreja hoje não tem feito tanta diferença como deveria. Augusto Cury, em uma entrevista, disse o seguinte: estamos diante da geração mais triste de todos os tempos. Embora tenhamos a maior indústria de lazer da história, estamos diante da geração mais doente emocionalmente de todos os tempos. Embora a medicina, a psiquiatria e a psicologia tenham dado um salto sem precedentes. 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mais de 3 bilhões de seres humanos, metade da população da Europa, das Américas, do Oriente, 1 em cada 2 pessoas. Isso aqui, gente, é um número assombroso. Nós estamos diante de uma sociedade emocionalmente doente. Lembra que o mundo jaz no maligno? Pois bem, a igreja deveria estar exercendo um poder de influência sobre a sociedade, mas ao invés disso, a igreja tem sido influenciada pela sociedade. E por quê? Porque com o passar do tempo, nós fomos esquecendo o que é ser igreja, nós fomos esquecendo qual o propósito da igreja, nós fomos esquecendo os princípios bíblicos e nós esquecemos o que Cristo disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o fato é, nós estamos dentro de uma sociedade doente e essa sociedade adoeceu a igreja. A igreja se deixou levar pela doença da sociedade. Os índices que nós encontramos no mundo hoje são semelhantes aos mesmos índices dentro da igreja. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, divórcio. O índice de divórcio, o percentual de divórcio no mundo hoje é basicamente o mesmo índice percentual de divórcio dentro da igreja. Os problemas que existem no mundo são os mesmos problemas que existem na igreja. E da mesma forma que eu estou falando agora da nossa cultura brasileira, na cultura brasileira, o brasileiro acostumou-se a não resolver os problemas, a não resolver as situações difíceis e sempre dá um jeitinho. Na igreja, as pessoas adotaram o mesmo padrão cultural de nunca resolver os problemas e sempre procurar dar um jeitinho diante dos pecados que surgem. Então, nós nos deparamos agora em uma sociedade doente que tem adoecido a igreja. E por que nós estamos dizendo todas essas coisas? Para que haja uma clara consciência bíblica da situação do mundo hoje. Pessoalmente, eu creio que o mundo está experimentando o juízo de Deus que está sendo derramado em todas as áreas que se possa imaginar. Eu sei que isso faz com que algumas pessoas fiquem mais preocupadas ainda, especialmente diante de uma sociedade que está emocionalmente transtornada, com tantos distúrbios psicológicos. Basta a pandemia do Covid-19 para inquietar e atormentar tantas pessoas. Nós sabemos disso. Porém, a verdade precisa ser mostrada. Nós precisamos fazer uma leitura do mundo em que vivemos com base na Sagrada Escritura. E por isso, eu lhe convido a assistir esse vídeo que vai passar agora para nós termos uma ideia de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo hoje.
Eu sei que existem explicações científicas para tudo isso que nós acabamos de ver. Muitas respostas têm sido apresentadas, muitas explicações têm sido divulgadas. A mudança das placas tectônicas que promove terremoto, sua relação com as atividades vulcânicas. El Niño, El Niña, que produz mudanças climáticas, que promove as ressacas oceânicas, sua relação com seca, com enchente. Nós sabemos das explicações científicas. Mas para você, não parece estranho que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo? Para você não parece estranho que, à medida que o tempo passa, essas coisas se tornam mais frequentes e cada vez mais intensas? Para você, não parece estranho que todas essas coisas se encaixem perfeitamente com o cenário mundial que a Bíblia apresenta para o final dos tempos, com o derramamento da ira de Deus? A relação que existe entre a ira de Deus e o pecado cometido pelo seu povo, que se deixa levar pelo mundo. O pecado quase que sem freio, que inunda o mundo, que toma conta da nossa sociedade. Para você, não parece estranho, não? Ou seria tudo isso mera coincidência? Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre esse assunto. Nós continuaremos no segundo momento, nós prosseguiremos com a nossa segunda aula a partir desse ponto, a partir de onde nós paramos, para explicar para você, na próxima aula, os modelos bíblicos que nós temos do derramamento da ira de Deus, como o juízo de Deus se manifesta na história bíblica e na história mundial. Nós veremos o que aconteceu no livro de Êxodo, no Egito, o contexto do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico, o contexto da ira de Deus derramada no livro de Abacuque por meio dos caldeus. Nós veremos a sua relação com o estado em que a igreja se encontra e como isso mesmo já aconteceu no passado. Não perca nossa segunda aula no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe e que você reflita, que você medite em tudo o que foi dito e que você esteja pronto para tudo o que ainda será dito mais adiante. Deus te abençoe, um grande abraço, um cheiro no seu coração.